Nesta manhã nós vamos ler Apocalipse capítulo 20, apenas um versículo, irmãos, o versículo 4. Diz assim a Escritura: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Amém. Oremos. Nosso Deus, esclarece-nos com a Tua palavra, ajuda-nos a compreender as lições que esse versículo contém, principalmente, ó Deus, que nos sintamos desafiados a uma nova caminhada, a um novo redirecionamento na nossa vida pessoal e na vida coletiva da igreja. Te damos graças pela Tua palavra que é tão rica, que Tu tens nos concedido. Cada vez mais Tu tens nos esclarecido, nos conduzido, Senhor, por um terreno tão sólido que é a Tua Escritura. Louvamos o Teu nome por esta graça indizível. E nunca teremos como Te agradecer, Senhor, nem no tempo, nem na eternidade, o Teu favor prestado a nós. Abençoa os irmãos que aqui estão nesta manhã. Abre-nos a mente e o coração para compreendermos as maravilhas deste texto. Oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. A gente tem observado na criação muitas coisas interessantes quanto ao nascimento. Por exemplo, o passarinho, quando ele nasce, ele passa um tempo debaixo da asa da mãe, até se desenvolver, e a mãe vai comer e traz a comida e coloca no bico dele. Eles abrem o bico, né, e eles já comem ali. Depois passa um tempo sob as asas, dormem sob as asas da mãe, e eles vão se firmando ali mesmo no ninho. Daqui a pouco as penas começam a crescer. Isso demanda um tempo. Depois, quando eles já estão grandinhos, eles começam a ser treinados a voar. A mãe os incentiva. É um processo, irmãos, muito demorado. A gente vê, por outro lado, na criação, que há animais como, por exemplo, o cavalo ou o jumento, o asno. Ele nasce, irmãos, todo desengonçado. Com pouco tempo já está andando, já vai andando. É um fenômeno aquilo, né? Poucas horas ele já está andando. No nosso caso, o caso humano, é uma trabalheira. As mães aqui que estão com bebês que sabem o trabalho que dá. Do ponto de vista espiritual, irmãos, a pessoa nasce de novo e já começa a ser perseguido de morte. Já tem que correr. Jesus, ele foi um exemplo máximo disso. Ainda bebê, já teve que correr, porque um rei queria matá-lo. Teve que fugir para o Egito. A igreja de Jerusalém, ela nasceu, na própria nascente, ela já foi perseguida de morte. Depois da morte de Estevão, que foi logo nos primeiros dias do cristianismo, depois do dia de Pentecostes, diz que naquele dia se levantou grande perseguição contra a igreja do Senhor, e todos, exceto os apóstolos, fugiram. A igreja fugiu. Todo mundo fugiu para não morrer. Já na nascente, há igrejas em que pessoas ouvem a palavra de Deus e ficam impactadas. Não, eu vou agora para aquela igreja, eu vou ali ouvir aquela palavra. Vou ficar indo para aquela igreja, antes mesmo de pedir batismo, ela não sabe nem o que é isso. Mas só pelo fato de ter ouvido a palavra, ter ficado impactada, ela já começa a ser perseguida em casa. A família soube, o pai soube, os pais souberam, o marido soube, a esposa soube, os filhos souberam. Já começa a perseguir aquele que está indo para aquela igreja. Os amigos do colégio, da escola, do trabalho, já veem aquele fato dele estar indo para tal igreja como uma ameaça. Eles vão perder aquela pessoa ali do grupo. Tudo isso, irmãos, por conta do Evangelho. O Evangelho tem um poder imensurável, irmãos. Mas, irmãos, por outro lado, há um distanciamento hoje da igreja atual, desse padrão bíblico. A gente sabe que dos primórdios do cristianismo, os cristãos sofriam pelo Evangelho.
E hoje é o contrário, é o evangelho que sofre pelo nível de vida que os cristãos têm levado. Isso se dá, segundo os analistas, a uma falta de preparo no púlpito, uma falta de vitaminas adequadas para a igreja do Senhor. Assim como uma criança precisa tomar todas as vitaminas para o seu desenvolvimento, também a igreja precisa. E hoje, irmãos, a Escritura não é mais exposta ao público, aos ouvintes. O povo fica ouvindo temas aqui e acolá, o pastor pesca aqui, pesca acolá. E fica pregando, sabe, irmãos? Até pega um tema num determinado trecho, expõe aquele trecho, torna um sermão temático expositivo naquele trecho, mas não dá continuidade, não dá sequência. O povo fica privado das grandes vitaminas que contém aquele texto todo, aquele capítulo todo, aquele bloco todo, aquele livro todo. Há uma deficiência generalizada. Paulo tinha essa preocupação de não fazer isso com a igreja. A preocupação dele era que a igreja recebesse todas as vitaminas que a Escritura manda que a igreja receba. Ele disse assim, olha, eu estou tranquilo aqui na minha consciência, porque eu não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Todo aquele conjunto de dados, de itens, aquele checklist que o Senhor preparou para que fosse dado à igreja, eu dei. Vocês não estão privados de nenhum. Por isso que eu estou aqui com a minha mente tranquila. Então, irmãos, hoje a igreja ela tem dificuldade de impactar a sociedade na qual ela está inserida. Coisa que nós não vemos na igreja da Reforma, não vemos no tempo da igreja primitiva. Eram crentes que estavam dispostos a qualquer coisa, irmãos, contanto que fossem íntegros no Evangelho, fossem fiéis ao Evangelho. Eles não valorizavam a vida, a própria vida eles não valorizavam. Hoje nós temos os crentes com os olhos muito nas coisas materiais, nas coisas desse mundo, atraídas pelas cores, pelos valores desse mundo. E isso enfraquece muito a igreja. Mina, irmãos, aquilo que a igreja tem recebido de substancioso. Por isso que precisamos dar uma recapitulada nos princípios mais básicos da nossa fé, da nossa chamada, da nossa vocação. E nós vamos usar nesta manhã esse único versículo aqui para tentar, irmãos, trazer algumas verdades com relação a isso que nós temos dito. Então nós vamos falar sobre o tema como agem aqueles que nasceram de novo, baseados nesse versículo 4, que eu vou ler novamente. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, esse texto ele tem algumas lições muito importantes. Nós vamos extrair pelo menos duas. Que os crentes, a partir da sua chamada, eles reinam, irmãos, em integridade e coerência. Eles têm um reinado que deve ser exercido em integridade e coerência. Repara a primeira frase. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Esse versículo nós vamos provar que ele se refere aos crentes, aqueles que são chamados à fé, aqueles que entram na igreja. Eles se assentam em tronos e recebem de Deus a autoridade de julgar. E na última frase desse versículo diz assim, e viveram e reinaram. Se você tem um trono, você reina. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, a gente sabe, irmãos, que esses 1000 anos representam o período entre as duas vindas de Cristo. Então, a igreja do Senhor, em cada geração, os crentes estão sentados em tronos e reinam. E nós vamos ver que tipo de reinado é esse que os crentes exercem.
Aqui na nossa programação nós temos o Salmo 122, né, pastor? Referindo-se à igreja, o salmista inspirado, né, movido por Deus, disse assim: lá estão os tronos de justiça. Na igreja, os crentes estão sentados em tronos de justiça para reinar, irmãos. Quando Deus chamou Daniel para revelar a sequência da história daqueles dias pós-cativeiro, e entrando pela era cristã, Deus disse: Daniel, vocês estão vivendo o cativeiro sob o reinado da Babilônia, mas depois a Babilônia vai cair, vai se levantar outro império, que é o Medo-Persa, que vai cair. Depois vai se levantar outro império, que é o Império Grego, que vai cair. E finalmente vai se levantar um império, que é o Império Romano. Ele se levanta antes da vinda de Jesus Cristo. Ele vai fazer misérias contra os crentes, contra o povo de Israel. Mas quando Cristo chegar, Cristo vai dar uma guinada nessa situação. Ele vai pegar o seu povo, a igreja, e vai colocar em tronos. E esses crentes vão cumprir a sua tarefa, o seu reinado, e vão derrotar o Império Romano. Em Daniel capítulo 9, você pode acompanhar, capítulo 7, essas verdades aqui. Daniel capítulo 7, ele vem falando sobre os animais, que cada um representa um império, né? Quando chega no versículo 9, ele diz assim: continuei olhando, Daniel fala, continuei olhando, até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias, isso depois do quarto império, que o quarto império surgiu. E o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Esse ancião de dias é o próprio Senhor Jesus Cristo. E os cristãos estão sofrendo, irmãos, debaixo dessa situação do quarto império. Então, no versículo 22, vamos ver, versículo 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. O Império Romano perseguindo, irmãos, tenazmente os cristãos. Aí, versículo 22 diz: até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, o Império Romano ele estava perseguindo tenazmente os cristãos, melhor dizendo, o povo de Israel, os judeus, até que veio o ancião de dias. Jesus Cristo chegou, estabeleceu o seu trono, não é, em Israel, começou a chamar os crentes, né? E Paulo começou as viagens missionárias, os gentios também entraram na igreja, e o império perseguindo, matando, queimando. Então o Senhor assentou os seus cristãos em tronos, irmãos, e eles passaram a reinar, e diz o texto aqui, e possuíram o reino. Um texto que Jesus também falou, irmãos, que nós lemos semana passada, nós vamos repetir, está em Lucas 22, versículos 29 e 30. Está esse cumprimento lá da profecia do profeta Daniel. Assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então o Senhor assenta os crentes em tronos, coloca-lhes a farta mesa para que eles se municiem de tudo quanto é necessário para a luta, para exercer esse reinado. Então é algo, irmãos, totalmente fomentado. O Senhor não deixa os cristãos sem os elementos, sem as armas, para que ele exerça esse reinado. Tudo nos foi dado. Essa mesa está posta, está farta. Nós sabemos de Colossenses capítulo 2, em que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não é? Colossenses 1, 12 e 13. Então, nós estávamos perdidos e ele nos transportou para o reino. E quando nós chegamos nesse reino, Jesus disse: nós somos assentados em tronos. Essas verdades, irmãos, elas não são pregadas na igreja do Senhor. O pentecostalismo, ele adulterou muito esses textos, irmãos, e, por outro lado, os conservadores ficam temendo falar em reino, em trono, porque temendo dar uma impressão
como o movimento carismático dá, mas não tem nada a ver com isso, irmão. Nós não podemos deixar de dizer a verdade ao povo com medo de outros grupos que adulteram os textos da palavra de Deus. Tiago, capítulo 2, os irmãos vão, acompanhem, por favor, viu? Todos esses textos são riquíssimos. Versículo 5, está escrito assim: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Então Tiago também está falando desse reinado. A doutrina dos apóstolos, irmãos, é uma só. E quando nós chegamos em Apocalipse, no capítulo 1, novamente João vai enfatizar esse aspecto riquíssimo da vida cristã. Apocalipse capítulo 1, versículo 6, diz assim, no final do versículo 5, segunda parte do versículo 5, aquele que nos ama e pelo seu sangue, está falando de Cristo, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, nós somos constituídos reinos. Eu assentei o meu povo em tronos para que o meu povo reine. Apocalipse capítulo 3, versículo 21, está escrito assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, o ensino é farto sobre o assunto. No capítulo 5 de Apocalipse, versículos 9 e 10, está escrito assim: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Nós estamos incluídos nesse povo aqui. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Reinarão sobre a terra. Apocalipse 20 diz: reinaram com Cristo uns 1000 anos e reinarão sobre a terra. Que nós temos um trono, isso é fato. Que nós estamos sentados nesses tronos, isso também é fato. Cada crente tem um trono. Não há um trono para dois crentes, cada qual tem o seu. Como dizia o reitor do seminário, cada qual no seu cada qual. Em que consiste esse reinado? Eu, como rei, o que é que eu faço, Senhor? O que é que eu faço? Onde estão os meus súditos? A quem eu vou dar ordem? O que me compete fazer, estando eu sentado no trono? Essa resposta nós vamos dar. Voltando para Apocalipse 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Primeira coisa que você vai exercer como rei é que você tem autoridade de julgar. Essa palavra julgar, irmãos, é condenar o erro em que o povo vive. Isso está falando da pregação. Mas que pregação? A pregação da lei. A lei é a pregação que diagnostica a condição de vida em que o povo está vivendo. Quando você prega a lei, o povo tem o diagnóstico da sua própria situação. E é isso que a palavra quer dizer, condenar o erro, pregando a lei. E assim, irmãos, foram todos os pregadores da palavra de Deus. Eles sempre começaram pregando a palavra de Deus pela lei. Nós vimos domingo passado que a palavra de Deus é composta de duas partes. A escritura, o livro, é composto de duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas a palavra de Deus, que é diferente do livro, a palavra de Deus é uma classificação teológica, ela é composta de duas partes, da lei e do evangelho. O livro é Antigo Testamento, Novo Testamento, mas a palavra de Deus é composta da lei e do evangelho. Então, quando os pregadores anunciam a palavra de Deus, eles sempre começam pela lei.
Porque, irmãos, é o que vai abrir a atenção do povo. Spurgeon dizia que a pregação da lei é o ribombado trovão de Deus para acordar pecadores que estão na beira do abismo eterno. Mais um passo e eles caem, e eles pensam que estão na praia, irmãos, tomando água de coco. Somente quando eles escutam a pregação da lei, eles se medem, porque a lei tem o poder de mostrar, é um espelho que o pregador coloca assim diante do ouvinte, e ele vê toda a horribilidade, irmãos, a sua aparência derrubada, condenada, ele só enxerga pela lei. Lucas, no capítulo 3, João Batista está pregando. No versículo 7 está escrito assim: dizia ele, pois, às multidões. O que é que ele dizia? Versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então ele está dizendo que o povo se arrependa. Repare, o encadeamento. O que é arrependimento? Deixar de pecar. O que é pecado? É a transgressão da lei. Aí o povo ouvia João Batista pregar que o povo se arrependesse. Quando João Batista terminava a pregação, o povo procurava João. João, no nosso caso, o que é que significa arrependimento? O povo, de forma geral, o que é que significa arrependimento? Também foram a ele coletores de impostos. João, no nosso caso, que nós somos exatores, coletores de impostos, o que é que significa arrepender-se? Também até soldados foram para João Batista. João Batista, no nosso caso, que nós somos soldados da coroa, o que significa arrependimento? E João deu respostas, irmãos, adequadas. Repare bem, no versículo 10 ele disse assim: então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? João, no nosso caso, o que é que significa arrependimento, João? Nós, o povão. Aí a resposta de João, respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. João está falando de que mandamento aqui? 6º mandamento: não matarás. Vocês estão deixando o próximo com fome, estão deixando o próximo nu. Isso é transgressão do 6º mandamento. Deixem de transgredir o 6º mandamento. Evidentemente que o povo transgredia todos, sabe, irmãos? Mas esses aqui eram os mais prementes, eram os mais urgentes, que o povo estava cometendo com mais frequência. E a partir do arrependimento desse pecado contra o 6º mandamento, eles iriam acordar para os demais mandamentos. No versículo 12, foram também publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, que havemos de fazer? Quer dizer, publicanos são coletores de impostos, exatores. Eles estão assim perguntando: João, no nosso caso, que nós somos publicanos, coletores de impostos, em que consiste o arrependimento? Porque você está falando de forma geral, mas no nosso caso específico, em que consiste o arrependimento? Ele respondeu, versículo 13, respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Ele está falando de quê? Está falando do 8º mandamento: não furtarás. Pode estar falando também do 10º mandamento: não cobiçarás. Por conta da cobiça, eles estavam majorando os impostos, cobrando excessivamente do povo. E João disse: arrependam-se, não cobrem mais do que o que está estipulado. Disse aos coletores de impostos que se apresentaram, que ouviram a pregação sobre o arrependimento. João Batista está julgando o povo com essa pregação. E a própria pregação da lei confronta os ouvintes, irmãos, de forma pesada. Aí teve outra classe ainda, versículo 14. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? João Batista, no nosso caso, que nós somos soldados, o que é que nós devemos fazer? Em que consiste o arrependimento para nós, soldados? E João deu 3 respostas. E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, 6º mandamento. Você prenda um bandido, mas não chute na cabeça, não faça, a não ser que ele reaja, você tem que dominá-lo. Mas não maltrate pelo simples fato de maltratar. Ele não pecou contra você, ele peca contra o Estado, contra a sociedade, contra a lei. Então você não maltrate o bandido. Não maltrate as pessoas, a ninguém maltrateis. Segunda resposta: não deis denúncia falsa. É o que mais nós vemos, irmãos, os soldados hoje alterando a cena do crime, e colocam cocaína dentro do carro de uma pessoa para dizer que a pessoa foi presa porque estava transportando. E eles se macunam, irmão, se associam para combinar uma resposta para o Ministério Público, para a Justiça,
para se inocentarem das agressões que fazem. E João disse, não deis denúncia falsa. E a terceira resposta, contentem-se com o vosso salário, contentem-se com o vosso soldo, para não estar recebendo propina, para não pegar um ladrão com $1 milhão e ficar tentado para pegar a metade, botar no bolso e dizer, não, só encontrei 500 na mão dele. Então, 8º mandamento, não contente-se com o salário, 8º mandamento, o contentamento, não furte, não dê denúncia falsa, é o 9º mandamento, a ninguém maltrateis, é o 6º mandamento. Ele está fazendo o quê? Ele está pregando a lei, irmãos. O que é que ele está fazendo? Ele está julgando. João Batista estava sentado num trono e estava julgando ao pregar a lei. Quando você for abordar alguém, apresente a lei de Deus. Você conhece a lei de Deus? Não, conheço não. Pois eu vou lhe apresentar a lei de Deus. E começa do 1º mandamento, até o 4º, depois do 5º até o 10º. Apresente a lei. O povo precisa ouvir a lei, é o espelho que diagnostica, irmãos, o estado desesperador em que se encontra o pecador. Se a primeira coisa em que consiste o meu julgamento como rei, como sentado no trono, pregar a lei, né? Julgar. A lei é o caráter de Cristo, irmãos. A gente sabe disso. E o evangelho é o favor de Cristo. A gente começa pela lei, porque mostra o caráter de Cristo. Alguém extremamente santo está olhando para você, está olhando os seus atos e do jeito que você está vivendo, esse alguém está profundamente indignado contra você. Eu quero ouvir sobre a lei. Quando você ouve sobre a lei, você pergunta ao pregador, e agora o que é que eu faço? Eu como soldado, o que é que eu faço? Eu como coletor, o que é que eu faço? Eu como povo comum, o que é que eu faço? Aí você dá a resposta. Uma resposta clara, como João Batista deu. Então, isso é pregar o evangelho. E o povo da igreja de Jerusalém fazia exatamente isso, irmãos. De forma insistente. Atos 5:42 é um versículo bastante interessante, que mostra como era o dia a dia da igreja de Jerusalém. Atos 5:42 está escrito assim, e todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Todos os dias. Tanto no templo, como de casa em casa. No templo, irmãos, eu quero abrir um parênteses, não significava que o povo se reunia no templo, não. O templo ainda continuava no domínio dos judeus, do sinédrio, com o sacrifício diário. Eles iam para o templo para fisgar os peregrinos que vinham para o templo diariamente, de todas as partes de Israel, fazer seu sacrifício. Então eles se encontravam ali e pregavam aqueles peregrinos para ver se algum deles se arrependia. Como a onça que vai fazer a tocaia, né, na bebida da presa. Vai fazer a tocaia da presa na bebida. Então eles se reuniam no templo para isso. E de casa em casa para anunciar a palavra, o evangelho de Cristo Jesus, a palavra de Cristo Jesus. Então a primeira coisa que você tem que fazer como reinado, como rei no seu trono, que você está sentado, é pregar a lei de Deus, julgando. Aí, irmãos, depois disso você prega o evangelho. Aí sim, você prega o evangelho. Repare, voltando a Apocalipse 20, versículo 20, versículo 4. Capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, a pregação da lei. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Ele começa essa frase falando dos efeitos. Eu estou decapitado. Foi o que eu fiz para ter sido decapitado. Você pregou a palavra de Deus, você foi uma testemunha de Jesus. É por isso que você está decapitado. Então eu preguei a lei e preguei o evangelho. E por pregar a palavra de Deus eu fui decapitado. Então o povo estava cumprindo, irmãos, fielmente o seu reinado. Pregando a lei e pregando o evangelho. Muitas vezes, irmãos, nós temos medo de perder parentes. Os parentes nossos, eles
estão conosco, né, desde o nascimento. Éramos da mesma igreja e críamos daquela mesma forma errada. Aí quando nós cremos na palavra de Deus e aquilo é um clarão na nossa alma, no nosso espírito, e nós enxergamos, nós nos alegramos e vemos o nosso parente nas trevas. E quando vamos falar, irmãos, ele se rebela, ele dá um pinote, ele dá, não é, se revolta. Eu sei que muitos crentes enfrentam essa situação. Em todas as igrejas reformadas, os crentes enfrentam essa situação. Como ali em Jerusalém, muitos enfrentaram. E são vítimas, são alvos de grandes oposições da parte dos parentes. Eles não querem ser decapitados. Então eles seguram, não pregam. Eles se contêm, não vou pregar não, porque fulano não gosta. E vou terminar perdendo meu parente, perdendo meu pai, meu primo, minha mãe, meus filhos. Então eu vou ficar calado, vou ficar na minha. Vou ficar só testemunhando. Não pode, irmão, dessa forma não. Você precisa ir até o ponto de ser decapitado. Pela palavra, o seu reinado lhe impõe que você pregue a lei e pregue o evangelho. Quando Jesus estava para subir, disse assim: vocês serão revestidos do poder do alto e vocês serão minhas testemunhas. A palavra testemunha, no grego, é mártir. Eu sou testemunha de Jesus até o ponto de sofrer o martírio. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isto é, onde vocês estiverem, na família, no trabalho, no laço conjugal, em casa, na escola, vocês são minhas testemunhas. Repare, irmãos, que responsabilidade isso nos impõe. Não posso me calar, irmãos, não posso ter medo de perder nada. Não posso ter medo de perder emprego. Não posso ter medo de perder posição, fama, prestígio. Não posso temer patrão, empregado. Não posso temer nada. Não posso temer nem perder a vida. Eu vi as almas dos decapitados porque foram testemunhas fiéis. Eu vi as almas dos decapitados porque pregaram fielmente. Então repare, irmãos, a integridade que é requerida do crente como rei. Você está no trono para isso. Para perder a cabeça, para ser decapitado. É esse o seu reinado. Pregue a lei, pregue o evangelho. Paulo disse assim, em Romanos 8, 36, nós somos entregues à morte o dia todo. Nós somos reputados como ovelhas para o matadouro. Um dia alguém chegou para o pastor Leonardo Ravenhill e disse assim: pastor, era bom que viesse uma perseguição contra a igreja, para a gente ter uma igreja fiel, que isso produziria uma igreja fiel. Aí o pastor Leonardo disse: não, meu irmão, é o contrário. É o contrário. Quando a igreja fiel surge no cenário, é que a perseguição começa. O mundo só persegue quem o incomoda. O mundo não vai perseguir uma igreja que não incomoda. Agora, quando o mundo se sentir incomodado por uma igreja fiel, aí o mundo se levanta e persegue a igreja. E persegue para valer. Persegue para matar, persegue para decapitar. Então, o segundo item do reinado é pregar o evangelho. O primeiro é pregar a lei. O segundo é pregar o evangelho. E o terceiro é interceder. Voltando para Apocalipse 20, no versículo 6 diz assim: bem-aventurados e santos aquele que tem parte na primeira ressurreição, que a gente viu um novo nascimento. Sobre essa segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Isso significa que eu sentado num trono, você sentado num trono, você reina os seus 1000 anos, que é a duração da sua vida, na sua geração, entre as duas vindas de Cristo. Você reina intercedendo, pregando, intercedendo. É o seu reinado. Porque como sacerdote, você intercede. Samuel disse assim: eu não quero pecar contra Deus, deixando de interceder por vocês. Então, se você é um crente de pouca ou nenhuma intercessão, você está cometendo um grande pecado contra Deus.
Veja 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Samuel, se despedindo do povo, disse assim: quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então eu quero distância desse pecado. Qual o pecado? Deixar de interceder, deixar de orar por vocês. A oração intercessória, irmãos, é imposta ao crente no seu reinado. Deus lhe deu um trono para você ficar sentado, tanto pregando o evangelho, quanto pregando a lei, como intercedendo. Então interceda. Interceda pelos vivos, interceda pelos que vão nascer. Só não podemos interceder pelos mortos, a gente sabe disso. Mas interceda pelos que vão nascer. Interceda pelos seus amigos de outrora que estão vivos. Você passou tanto tempo com eles na classe, no colégio, na faculdade, e nunca intercedeu por eles. Nunca intercedeu por eles. Pois interceda agora. Se você sabe que eles estão vivos, interceda por eles agora. Você tem esse compromisso, você tem esse dever. Interceda pelas pessoas do passado, sim, que você sabe que estão vivas no presente, mesmo que você não tenha tido comunhão com elas hoje. Não sabe onde elas estão, sabe que estão vivas. E interceda, você tem esse débito. Pague esse débito anterior. Interceda pelos do presente, pela sua igreja, pela sua vizinhança, pelos seus conhecidos, pelas pessoas às quais você está pregando, pelos governantes, interceda. Não tenha esse pecado perto de você, de não interceder. Samuel disse: longe de mim esse pecado. Longe de mim esse pecado. E ele disse: é um pecado cometido contra o Senhor em primeiro lugar, quando você não intercede pelas pessoas. Repare, irmãos, Colossenses 1:9. Por esta razão também, nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então Paulo está dizendo que não só orava, como está dizendo também o motivo pelo qual orava. O motivo é para que o povo conhecesse Cristo e transbordasse do pleno conhecimento de Cristo. Em Colossenses capítulo 4, esse mesmo livro que nós estamos, versículo 2, diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Perseverai na oração. E no versículo 12 ele disse assim: saúda-vos Epáfras, que é o Epafrodito, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a verdade de Deus. Repara os termos que Paulo usa aqui, irmãos. Epafrodito ora por vós como? Ele se esforça, é um verbo, sobremaneira, é um advérbio, continuamente outro advérbio. Se esforça. O que é se esforça? É a palavra, irmãos, utilizada para um atleta que vai competir uma prova e ele quer ganhar medalha de ouro. Imagine como é o esforço desse atleta. A consciência que ele tem. Era dessa forma que ele se esforçava. Aí, achando pouco, ele usa ainda o advérbio sobremaneira. Se esforça já é, para mim, já é o limite superior. Aí ele coloca o advérbio sobremaneira. O modo como ele se esforça é ímpar. Ímpar. Ele se esforça sobremaneira. Mas não é uma coisa de arranque. Eu vi o sermão, fui para casa, já passei a tarde do domingo orando. Eu gastei 2 horas de oração, coisa nunca antes experimentada na minha vida. Na segunda orei, na terça orei, na quarta já arrefeci. Epafrodito, ainda tem outro advérbio que Paulo utilizou. Se esforça, sobremaneira, continuamente. Ele não arrefecia, não. Não arrefecia na intercessão. Era perseverante. Se esforça, sobremaneira, continuamente, nas orações por vós. Irmãos, sinceramente, nós temos muitos motivos para orar, irmãos. A nossa vida de oração é muito fraca, muito pobre.
O Senhor está lá de braços cruzados, só estou olhando. Como quem diz, só estou olhando. Onde estão os epafroditos de hoje? Que se esforçam em oração intercessória, se esforçam sobremaneira, e continuamente. Onde é que eles estão? Estão sumidos? Então esse é o seu reinado. Você, a partir do novo nascimento, foi assentado num trono para reinar. E o seu reinado consiste nisso, na pregação da lei, na pregação do evangelho e na intercessão. É esse o seu reinado. Só isso, Senhor. Está achando pouco, é? Queria mais, eu queria ouro, queria prata, queria ter uma coroa na cabeça. Então vá para uma igreja carismática, porque aqui você não vai encontrar isso não. Muita nobreza, irmãos, que Deus nos dá, pela graça. Ele nos coloca num status muito elevado. É esse o nosso reinado. É disso que a sociedade precisa. De crentes dessa estirpe. Não precisa de muitos crentes não, irmãos. Bastam poucos crentes. Poucos crentes com essas características, eles revolucionam, irmãos, uma cidade, uma região. Até um estado, até um país. Revolucionam mesmo. Então esse é o reinado, com integridade. Irmãos, e também com coerência. O que é coerência? João está dizendo no Apocalipse que viu as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Rapaz, olha, eu acho muito bonita a sua pregação, você é tão corajoso, mas na hora que você foi solicitado, você arrefeceu, se acovardou. Você não se mostrou disposto a pagar o preço na hora H. Então, para mim, a sua pregação, ela se tornou vazia. No começo, eu até fiquei muito impressionado com ela. Mas depois, eu vi que você é muito discurso e pouca prática. Você não está disposto a pagar preço daquilo mesmo que você prega. Quer dizer, falta de coerência. Então, no meu reinado, eu preciso ter coerência. O que é coerência? É coragem, sabe, irmãos, de ir em frente, de praticar aquilo que eu estou pregando. Você está disposto a pregar até a morte? Estou. Conta-se que no primeiro século, uma patrulha romana patrulhando as ruas de uma cidade próxima a Roma, encontrou um grupo de cristãos reunidos no dia do Senhor, no porto daquela cidade portuária, trancados, irmãos, lá num depósito distante e de difícil acesso. Os soldados escutaram e foram, se aproximaram e flagraram. Tinha 20 cristãos ali reunidos. E os soldados chegaram. O capitão da patrulha e mais 10 soldados, todos armados. E disse assim: o que é que vocês estão fazendo? Nós estamos em culto. Estão adorando quem? Estamos adorando Jesus Cristo. Vocês sabem que é proibido. Vocês sabem que só pode adorar o imperador. Não sabem? Sabemos. E por que vocês estão adorando Cristo? Não, porque Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, e nós estamos adorando. Aí o capitão da patrulha disse assim: pois eu vou dar uma oportunidade a vocês. Aquele que correr agora daqui vai poupar sua vida. Vai ter sua vida poupada. Vai livrar. E aqueles que ficarem serão mortos. E a partir desse momento está valendo. Vou dar 5 minutos. Dos 20 crentes que estavam reunidos, 17 foram embora. 17 foram embora. Só ficaram 3. Aí o capitão disse: fecha a porta ali. Deixamos os soldados: fecha a porta ali. Aí ficou o pastor e uma senhora e um senhor. Era um casal. Eles podem nos matar. Nós não vamos ser infiéis ao nosso Senhor, não. Podem nos matar. Aí o capitão disse: com a porta fechada agora, nós 23 aqui presentes vamos adorar a Cristo. Porque todos nós somos cristãos também. O capitão e os 20 soldados todos eram cristãos. E se reuniram com aqueles 3 e fizeram um culto ali, de adoração ao Senhor. Naquela manhã do dia do Senhor, num porão lá no porto daquela cidade portuária, perto de Roma. 3 foram fiéis, foram coerentes. Você precisa ser fiel até a morte para poder receber a coroa da vida. Era a pregação. Amém? O povo dizia amém. Mas na hora
do aperto, eles se acovardaram, capitularam, como a gente diz. Então, isso é falta, irmãos, de coerência. Se nós somos crentes e pregamos que somos expostos à morte o dia todo por conta da nossa fidelidade, nós precisamos ir até o fim. Foi isso que Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas, vocês serão meus mártires. Vocês receberão poder para ser minhas testemunhas. Em Atos 2, abra, 32, Atos capítulo 2, versículo 32, está escrito assim: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Quando Pedro está dizendo isso, irmãos, ele está dizendo o seguinte: nós estamos dispostos a morrer como mártires, afirmando que Cristo vive. É isso que ele está dizendo aqui. Testemunha não é simplesmente por ter visto, não. Eu fui testemunha porque vi, mas sou testemunha porque sustenta essa pregação que o Sinédrio adiava. O Sinédrio disse: Pilatos, coloca guarda no sepulcro, porque esse embusteiro disse que ia ressuscitar. E se o corpo dele sumir por rapto, por algum ladrão que vier, algum fanático desses dele, o segundo prejuízo vai ser pior do que o primeiro. Então coloca soldado lá. O Sinédrio tinha ódio, irmãos, a quem falava da ressurreição de Cristo. Capítulo 3 de Atos, versículo 15. Destarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou, está pregando a ressurreição, dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Nós sustentamos essa pregação aqui, mesmo que venhamos a morrer. É isso que Pedro está dizendo. Nós somos testemunha disso aqui. No capítulo 4, versículo 33 de Atos, diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Eles afirmavam, meus irmãos, uma pregação odiosa, que era a pregação da ressurreição de Jesus, com risco da própria vida, podem nos matar. É essa pregação que nós vamos sustentar. Então, essa coerência é preciso também na nossa pregação, na pregação da igreja da atualidade. Você não pode ter medo de perder nada, meu irmão. Não pode ter medo de perder esposa, nem marido, nem filho, nem filha, nem emprego, nem posição, nem posto, nem nada. Muito menos a vida. Você tem que estar disposto a tudo. Isso é coerência que é exigida no seu reinado como cristão. Essa foi a primeira lição, irmãos. Você reina de forma íntegra e coerente. A segunda lição, irmãos, de como agem os que nasceram de novo, é que você reina com fidelidade plena. Fidelidade plena, que já foi antecipado aqui nesse ponto. Essa fidelidade plena está no capítulo 4, versículo 4 de Apocalipse 20. Diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi também as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Agora, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Essa frase aqui diz respeito à fidelidade exigida das testemunhas de Jesus. Não adorar a besta, nem a sua imagem, nem receber a marca na fronte, nem na mão. A fronte, nós vimos, é o símbolo daquilo que pensamos, dos nossos desígnios, né? Quando você está no mundo, o seu pensamento não tem nada a ver com Deus. É contrário a Deus. A palavra de Deus diz uma coisa, você diz o contrário. Mas quando você chega na fé, pelo novo nascimento, você tem um apego à Escritura muito grande, e você passa agora a ler a Escritura e absorver o caráter de Deus que vem da Escritura. O Espírito transfere o caráter de Deus da Escritura para o seu caráter. Daí que nós ganhamos o quê? A mente de Cristo. Isso está em 1 Coríntios 2. Essa transferência.
versículo 16, na última frase, ele diz: nós, porém, esse porém é em oposição ao povo do mundo, viu? Nós, porém, em relação ao povo do mundo, temos a mente de Cristo. O povo do mundo não tem, mas nós temos a mente de Cristo, irmãos. Porque o Espírito de Deus, ele faz essa transferência do caráter de Cristo que está aqui na Escritura para o nosso coração. À medida que nós temos intimidade com a palavra de Deus, essa transferência é feita. Então você passa a pensar como Cristo. Você ama a lei de Deus. Você conhece o Evangelho e passa a pensar como Cristo. Então o que é que acontece, irmãos? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Antes, veja 2 Coríntios, que está em consonância com 1 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Veja que coisa interessante, Paulo disse aqui, fazendo a conjugação dos textos. Capítulo 10, versículo 5, versículos 4 e 5, ele disse assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Porque você tem a mente de Cristo, tudo aquilo que você escuta vindo do mundo, nos repórteres, nos livros, nas manchetes, tudo que você lê, imediatamente levanta-se aqui um juiz no seu coração, que é a mente de Cristo que você absorveu na palavra. E ele julga aquilo que você ouviu. E recebe ou descarta. Entendeu? Recebe ou descarta. Se tiver de acordo com a Escritura, você abraça, acolhe. Se tiver contrário à Escritura, você descarta. Tudo que você ouvir, você leva cativo à obediência de Cristo. Senhor, está de acordo com a tua Escritura? Não está. Está em desacordo com tal e tal texto, aquilo que você leu. Provérbios tanto, 1 Coríntios tanto, Romanos tanto. E aquilo tudo está fresquinho na sua cabeça, por conta da sua intimidade diária com a palavra de Deus. Repare que bênção, irmãos, você ter a fronte sadia. O ímpio, sabe, ele tem uma fronte aqui, maligna. Isto é, ele pensa como o mundo. O crente não tem a marca na fronte. A fronte é a mente. O crente pensa como Cristo pensa. Você olha, conversa com um crente, as opiniões são maravilhosas. Essa semana eu me encontrei com um pastor, e ele estava com uma garota da igreja de 13 anos. E eu conversando com o pastor, eu posso falar, pastor? Ela disse: olha, essa semana na escola, agora no final do ano, melhor dizendo, na escola, eu falando para uma colega que estava muito perturbada, e alguém tinha mandado ela se confessar ao padre. E eu disse: olha, não adianta você se confessar ao padre, o padre não pode perdoar pecados. Você pode contar a sua história, aí ele pediu instrução. Mas você tem que contar o seu problema e pedir perdão a Deus. Só Ele pode perdoar pecados. Uma garota de 13 anos. Por que ela disse isso? Porque ela ouviu na Escritura, ela ouviu o ensino correto. Essa teologia do perdão que ela falou é uma teologia robusta. Está certíssima. Homens não podem perdoar pecados. Quando os membros procuram os pastores, eles querem um encaminhamento, uma orientação, uma instrução para como se dirigir a Deus e resolver essa questão. Mas só quem pode perdoar pecados é o Senhor. O pastor não pode perdoar pecados, nem sacerdote nenhum, nem homem algum. Então, por que essa menina falou isso? Porque ela aprendeu da palavra de Deus. Ela não tem a marca na fronte quanto à teologia do perdão. Ela pensou certíssimo. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, aquilo que não for mentira, né? Tudo que é respeitável, que eleve a honra das pessoas, tudo que é justo, esteja de acordo com a lei, tudo que é puro, esteja de acordo com a pureza sexual, tudo que é amável, quer dizer, que você possa bem dizer às pessoas, tudo que é de boa fama,
a ver com o 9º mandamento, né? Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha, irmão, Satanás ataca muito os crentes na questão do pensamento, fazendo com que você pense mal das pessoas, suspeitas malignas. Rechace isso, evite isso. Você não tem a mente de Cristo, você não é onisciente. Não fique julgando as pessoas pelos atos, pelas aparências, pelos atos assim imediatos. Quero dizer, são atos continuados, já consagrados e conhecidos de todos. Mas uma atitude de uma pessoa, você ficar julgando a pessoa já, suspeitando isso, suspeitando aquilo. Psicologia não adianta, irmãos. Vamos acabar com esse procedimento com relação ao próximo, que todos nós praticamos. Eu acho que fulano quer isso, eu acho. É a mente de Cristo que vale. Então Paulo diz todas essas verdades aqui. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nisto pensai. Nosso pensamento é a fonte, irmãos, de todo o bem, de todo o mal. O salmista disse assim, o autor de Provérbios disse assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dali que procedem as fontes da vida. É do coração. Penso, logo existe, dizia o filósofo, né? Cristão até. Penso, logo existe. Então, quando a gente começa a pensar e dar largas àquele pensamento, irmãos, aquilo é perigoso se não estiver de acordo com a palavra de Deus. Vamos aprender a levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, irmãos. Esse é o conselho que o Senhor dá. Então, a fronte é o símbolo daquilo que pensamos dos nossos desígnios. Nós não podemos pensar como os ímpios pensam. Gênesis 6:5 diz a respeito do ímpio: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então os homens ímpios, eles têm a marca da besta na fronte. A marca da besta é o modo ímpio de pensar. Davi tinha o maior cuidado com isso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51:10. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim um coração puro. Eu quero pensar de forma boa. Eu quero pensar de forma bíblica, sem suspeitas malignas, sem desconfianças das pessoas. Eu quero ser essa pessoa que não tem a marca da fronte, a marca da besta na fronte, irmãos. E o outro alerta quanto à fidelidade é a mão, né? O símbolo daquilo que fazemos das nossas obras, como ele diz aqui em Apocalipse 20, versículo 4. Não tem a marca da besta nem na fronte, nem na mão. A mão é o símbolo dos nossos atos. Como é que você procede? Você rouba, você tem a marca da besta na mão. Você mente, você tem a marca da besta na mão. Você cobiça, você tem a marca da besta na mão. Você adultera, fornica, tem a marca da besta na mão. Você desrespeita as leis do trânsito, da cidade, você tem a marca da besta na mão. Você desonra, desobedece o dia do Senhor, tem a marca da besta na mão. O ímpio é essa pessoa. Então nós não podemos agir como os ímpios, escrevendo na nossa mão a marca da besta. Irmãos, no Salmo 90, versículo 17, está escrito assim: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Ele associa obras com mãos. Estão vendo, irmãos? É uma linguagem sempre bíblica, associar obras com mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Em Provérbios capítulo 31, livro seguinte, no último capítulo, no último versículo também, Provérbios 31, nós vemos outra referência associando mão com obras. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Isso inclui também a fala, sabe, irmãos? Aquilo que nós falamos de acordo com a palavra de Deus ou contra a palavra de Deus, também são as nossas obras. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão
para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, mãos aqui estão associadas com obras, irmãos. Então, ele fala que as nossas obras, elas precisam ser, irmãos, santas, né? Nossa mão precisa ser santa. Nós não podemos ter na nossa mão a marca da besta, irmãos. Quando Jesus estava pregando o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, ele disse assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, a fim de que glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As boas obras que ele falou aqui são as boas obras de obediência à lei. Então, o crente faz boas obras, ele não tem a marca da besta na mão. O ímpio tem a marca da besta na mão porque ele faz conforme o mundo ensina, que é o contrário do que a lei de Deus ensina. Em João 14, 16, 14, 15, Jesus disse assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. São as boas obras de obediência à lei. Paulo disse assim: nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preordenou que andássemos nelas. Efésios 2:10. Então, os ímpios vivem, irmãos, na transgressão da lei. As suas obras são obras de transgressão. Provérbios diz que eles ficam maquinando o mal. Eles não dormem se não fizerem o mal. Não dormem se não fizerem o mal. Então, o nosso reinado precisa ser de forma íntegra e coerente. A partir do nosso novo nascimento, nós somos sentados em tronos para reinar. E nosso reinado tem que ser coerente, íntegro. E tem que ser fiel. Isto é, até que a morte me atinja. É até esse nível que eu tenho que ser, exercer o meu reinado. Eu quero concluir dizendo o seguinte, irmãos: teve um rei chamado Nabucodonosor. Um rei humano que não tinha nada do evangelho, não conhecia nada de Deus. Um rei humano, reparem bem. Deus cobrou desse rei um reinado justo. Deus mandava o profeta dizer: rapaz, põe termo aos teus descasos com o povo. Usa de misericórdia para com o povo. Talvez se prolongue a tranquilidade do teu reino. Põe fim à tua crueldade. Um rei humano, um rei humano. Esse rei humano, irmãos, ele foi punido por Deus. Virou bicho. Deus podia ter matado ele, como fez com o faraó no Mar Vermelho, afogando o faraó no Mar Vermelho. Mas não matou. Deu um exemplo, irmãos, pior ainda. Transformou ele num bicho. Ele ficou num cercado, junto com o gado, amarrado os pés numa corrente, porque se tornou violento, um boi brabo. Cresceu pelo sobre o seu corpo. As unhas ficaram unhas de gavião. Horrível. Perdeu o senso. Foi assim que Deus tratou um rei que estava sentado num trono humano. Um rei humano, sentado num trono humano. Um homem não nascido de novo. Virou bicho. Porque não atendeu a Deus. No checklist que Deus lhe deu para executar. Agora eu pergunto a você. Você crente, nascido de novo, sentado à mesa do Senhor, todo banquete, comida e bebida farta, sentado num trono, exclusivamente seu, com 3 itens para executar no seu reinado: pregar a lei, pregar o evangelho, interceder. Um trono espiritual que diz respeito ao destino eterno das pessoas. E você relaxando, não cumprindo 3 itens somente. Como é que você pensa escapar da punição de Deus? Uma das punições de Deus é deixar você como está. Fazendo de conta que é crente, fazendo de conta que é igreja, sem impactar a casa, sem impactar a sociedade, o trabalho onde está inserido, reclamando que o coração do povo é duro, que o povo não se converte, quando a culpa está em você. Veja a responsabilidade. Quando o Senhor lhe deu o novo nascimento, lhe agregou na igreja, o projeto dele é outro. É esse que a Escritura mostra. Essas cadeiras marrons
são como se fossem tronos. Você está sentado num trono para reinar com Cristo durante os 1000 anos. Na sua geração, cumpra o seu papel. Quando essa geração se for, a geração seguinte vai continuar. De forma que em todo o período dos 1000 anos, cada geração está reinando com Cristo. Tem muita coisa para fazer, irmãos. Então, o nosso objetivo, o nosso propósito, é que a gente ensinando essas verdades, a gente possa recuperar os princípios básicos da nossa chamada. Quando o Senhor nos dá o novo nascimento e nos reúne em igreja, é para essas verdades. Nós, infelizmente, ainda somos muito contaminados pela teologia arminiana, conservadora, que a gente foi criado. E eu reconheço, irmãos, que nós também, pastores, somos assim. Não reagimos o quanto devemos reagir para repassar essas verdades para as nossas igrejas e ensiná-las com mais propriedade, todas essas verdades. Exigir dos irmãos, incentivar os irmãos a cada um exercer o seu papel como rei, que é. Cada um sentado no seu trono, pregando a lei, pregando o evangelho, intercedendo. Aproveite essas verdades, irmãos, tão preciosas, e reaja na sua vida. Faça um propósito diante do Senhor de ser um crente. Como Epáfras, eu quero ser um intercessor contínuo, me esforçar sobremaneira continuamente diante do Senhor. Quero orar pelas pessoas do passado que convivi com elas, que ainda estão vivas. Quero orar pelas pessoas do presente, pelas pessoas do futuro. Quero fazer isso. E quero pregar todos os dias a palavra de Deus, ir de casa em casa, se possível, como os irmãos de Atos faziam. Eles estavam reinando, cumprindo o papel deles. E Deus impactou o mundo com aquela igreja, lá em Jerusalém. Que impacte também essa cidade, essa região com a nossa igreja aqui, reformada em Delmiro. Que Deus nos abençoe. Amém.